Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma sequência de músculos de membro inferior, onde eu separei toda esta aula em 4 partes. Então essa nossa primeira parte vai ser os músculos do quadril, a segunda parte vai ser os músculos da coxa, tanto anteriores quanto posteriores. Na terceira videoaula será os músculos da perna e a quarta aula, a quarta parte será os músculos do pé. Ok? Espero que vocês gostem então desta videoaula, que aprendam, que estudem bem sobre esses músculos e enfatizando que eu vou trabalhar com vocês a parte de origem, inserção e a ação dos músculos, tanto do quadril, coxa, perna e do pé. Lembrando a vocês que lá no meu canal do YouTube existe uma videoaula de músculos de membro inferior, uma videoaula prática, onde eu gravei aqui no membro inferior, no laboratório. Então existe a de membro inferior, que vai até a perna, e depois existe uma outra que é videoaula prática dos músculos do pé. Então deem uma olhadinha lá, é bem legal, bem interessante, onde vocês conseguem visualizar a posição dos músculos, e eu também falo sobre as suas ações. Então nesta videoaula vai ser uma videoaula mais teórica, onde eu vou mostrar aí os músculos da região do quadril, trabalhando as suas origens, inserções e também as suas ações. Ok? Então, começando aí o nosso vídeo, nós temos aqui a região do quadril. Nós temos que levar em consideração que o quadril ele apresenta músculos posteriores e apresentam alguns músculos também anteriores que estão relacionados aí ao quadril, como no caso do psoas maior, do ilíaco, e que os dois acabam formando aí o ilio-psoas, E depois nós temos alguns outros músculos anteriores, como o piriforme, como o pectíneo, que também está aí relacionado ao quadril, porque ele se prende, ele tem aí a sua origem no osso púbeo do quadril, Então nós vamos trabalhar esses músculos aí, mais especificamente esses músculos da região posterior, ok? Então aqui nós estamos observando uma imagem, numa vista posterior do quadril, onde nós temos aqui este músculo seccionado, que é o músculo glúteo máximo, Então aqui, uma parte do glúteo máximo, e aonde nós observamos vários músculos internamente, ao glúteo máximo. Então nós temos aqui o glúteo médio, abaixo do glúteo médio nós temos o glúteo mínimo, depois nós vamos ter o piriforme, o músculo gêmeo superior, o obturatório interno, o gêmeo inferior e o quadrado da coxa. Então nós vamos começar a analisar primeiramente o músculo glúteo máximo, depois o glúteo médio, depois o glúteo mínimo, e depois nós vamos aí, descendo. Então nós vamos ver o piriforme, o gêmeo superior, obturatório interno, o gêmeo inferior e o quadrado da coxa. Ok? Então, começando aqui com o músculo glúteo máximo, ele é o músculo mais externo aí, mais superficial da região posterior do quadril, tá certo? Esse músculo aqui, como eu já mostrei no slide anterior, ele envolve todos os outros músculos mais internos, mais profundos aí da região posterior do quadril, ok? Então, vamos começar a analisar a sua origem, a sua inserção e também as suas ações. Aqui nessa imagem da direita, o glúteo máximo está representado pelo número 1. Então aqui nós temos toda a parte da sua origem, na região do quadril, e aí esse músculo desce, apresentando então duas inserções, Tanto aqui nesse trato iliotibial, quanto também na tuberosidade glútea, na região, na face posterior aqui do fêmur. Então vamos trabalhar com a sua origem primeiro, Então a origem desse músculo glúteo máximo vai ser na porção posterior, no sacro posterior, mais precisamente aí na porção lateral da face dorsal, da face posterior do sacro. Nós temos aí também a face glútea, pegando a parte mais posterior da face glútea, ok? Também ele vai acabar se prendendo, ele vai tendo a sua origem aí, na fáscia tóraco-lombar, que é um grupo de aponeuroses que fica localizado na região lombar, do dorso aqui, e também ele vai ter a sua origem aqui nesse ligamento chamado sacrotuberal. Então as origens do glúteo máximo são
face glútea, né? É a porção mais posterior da face glútea do ilho. A porção mais lateral da face dorsal do sacro, né? Do sacro posterior. Vai também ter a sua origem na fáscia tóraco-lombar e também vai ter a sua origem aqui nesse ligamento chamado sacrotuberal, ok? Aí, automaticamente, nós observamos que este músculo vai apresentar fibras mais superiores e fibras mais inferiores. As fibras mais superiores vão ter a sua inserção, né, no trato iliotibial, ok? Então, no trato iliotibial, e as suas fibras mais inferiores vão ter a sua inserção num acidente ósseo posterior do fêmur chamado tuberosidade glútea, ok? Então, as inserções são duas: as fibras mais superiores no trato iliotibial e as fibras mais inferiores aqui na tuberosidade glútea, ok? Bom, quando nós analisamos as suas ações, o músculo como um todo, ele vai fazer uma extensão do quadril, né? Porque nós vamos ter aqui a sua origem no osso ilho, né? No osso sacro, e aí a sua inserção aqui na tuberosidade da glútea, tuberosidade glútea, quando esse músculo se contrair, ele vai puxar aí a coxa, né? Posteriormente, fazendo então um movimento de extensão. Além disso, ele vai fazer um movimento de rotação lateral do nosso quadril, né? Ou, melhor dizendo, do nosso fêmur, tá? Através das suas fibras mais superiores e mais inferiores. Porque o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que esse músculo está preso aqui, né, próximo da linha mediana do corpo e preso na parte lateral, né, mesmo que posterior, mas mais lateral aqui no fêmur. Então, quando esse músculo se contrai, ele automaticamente faz aí uma rotação lateral do quadril, ok? Além disso, quando nós analisamos somente as suas fibras mais superiores, nós vemos que esse músculo vai fazer uma abdução, tá? Então, ele vai acabar fazendo uma abdução às fibras mais superiores, ok? Já as fibras mais inferiores vai realizar uma adução do quadril, tudo bem? Então, as fibras mais superiores realizam abdução, as fibras mais inferiores realizam adução, ou seja, quando o nosso quadril está aberto, né, lateralmente, e aí nós temos um movimento de abdução, esse músculo se contraindo, né, as fibras mais inferiores, vai fechar lateralmente, né, aqui o nosso quadril, voltando então o nosso membro inferior na posição anatômica original, tá certo? Então esses são os movimentos aqui que o músculo glúteo máximo realiza. Como um todo, faz uma extensão e uma rotação lateral do quadril. As fibras mais superiores realizam uma abdução do quadril e as fibras mais inferiores realizam, então, uma adução do quadril. Tudo bem? Abaixo do glúteo máximo, nós temos o glúteo médio, né? Se nós observarmos nessa primeira imagem que eu mostrei, o glúteo médio, eu visualizo ele tanto numa vista posterior, como numa vista lateral, como também ele vai apresentar uma parte um pouco mais anterior, né? Então ele vai envolver a nossa articulação do quadril em todos os sentidos, posterior, lateral e anterior, tudo bem? Bom, o glúteo médio, né, ele vai apresentar a sua origem na face glútea do ilho, né? Ó, na asa do ilho aqui, nós vamos ter então a face glútea, ok? Do osso ilho. Abaixo ali da crista ilíaca, né? Então nós vamos ter a origem dele, que é representado por esse número 2 aqui, ó. Então ele vai pegar toda a face glútea, né? Inferiormente aqui a crista ilíaca. A sua inserção, então, esse músculo vai descer, lembrando que ele vai apresentar fibras posteriores, fibras laterais e fibras mais anteriores, tá? Porém, o músculo como um todo, ele vai apresentar a sua inserção no trocânter maior do fêmur, tá? Então, vai ser na face mais lateral aqui, né, do trocânter maior do fêmur.
O que vai acontecer? Como que vai ser as ações desse músculo? Quando esse músculo como um todo se contrai, ele vai fazer uma abdução do quadril e, além disso, ele vai fazer uma estabilização da pelve em plano frontal. Tá? Então, o músculo como um todo ele vai fazer uma abdução do quadril e também uma estabilização do quadril. Agora, a porção mais anterior, né, desse músculo, ele vai realizar uma flexão e rotação medial do quadril, e a porção mais posterior vai fazer uma extensão e uma rotação lateral do quadril, ok? Então vejam só, o movimento de extensão, tá, é realizado, o movimento de abdução, por exemplo, né, ele é realizado o músculo todo, como um todo. Aí as fibras mais anteriores realizam uma flexão e uma rotação medial. E as fibras mais posteriores realizam uma extensão e também uma rotação lateral do quadril. Tá certo? Então este aqui é o glúteo médio. Se nós retirarmos o glúteo médio, abaixo dele nós vamos ter o glúteo mínimo, que aqui está sendo representado pelo número 3, ó. Ok? Então, o glúteo mínimo, ele vai apresentar, então, a sua origem na face glútea do ilho, ok? Abaixo, então, da origem do glúteo médio. Então, nós temos aqui o glúteo médio, abaixo dele nós vamos ter a origem do glúteo mínimo, ok? Lá na face glútea do osso ilho. E aí as suas fibras, né, vão descer, lembrando que nós temos fibras mais anteriores e mais posteriores também, igual aí ao glúteo médio, tá certo? Então as suas fibras vão descer e vão se inserir na face anterolateral do trocânter maior do fêmur. Enquanto o glúteo médio era somente na face lateral do trocânter maior, esse glúteo mínimo vai se inserir na face anterolateral do trocânter maior do fêmur, ok? Esse músculo como um todo, ele vai realizar uma abdução do quadril, além também de realizar uma estabilização da pelve, né? O mesmo movimento que o glúteo médio realiza, né? Então, ele como um todo faz uma abdução e uma estabilização da pelve. E aí, as suas fibras mais anteriores vão realizar os mesmos movimentos que o glúteo médio e as fibras posteriores também, né? Então, as fibras mais anteriores realizam uma flexão com rotação medial do quadril e as fibras mais posteriores realizam uma extensão com rotação lateral do quadril. Então, nós observamos que a única coisa que diferencia o glúteo médio do glúteo mínimo é especificamente a sua origem, né? Porque aqui o glúteo médio ele vai ter ali a sua origem na face glútea, mas logo abaixo da crista ilíaca, e o glúteo mínimo vai ter ali a sua origem na face glútea também, porém abaixo da origem do glúteo médio, né? Mais precisamente na linha glútea anterior, tá certo? E a inserção também ela dá um pouquinho de uma modificada, enquanto o glúteo médio é somente na face lateral do trocânter maior, o glúteo mínimo é na face anterolateral do trocânter maior. Porém, as suas ações são as mesmas, né? Então, as ações do glúteo médio e a do glúteo mínimo são as mesmas, ok? Depois do glúteo mínimo, nós vamos ter aí, né, uma sequência de músculos que nós vamos ter o piriforme, gêmeo superior, obturatório interno, gêmeo inferior e quadrado da coxa. Então vamos analisar primeiramente aqui agora o músculo piriforme, tudo bem? Músculo piriforme. O músculo piriforme, então, ele vai apresentar a sua origem na face pélvica do sacro. Tá? Então, é a parte do sacro que está voltada ali para a pelve, ok? Então, ela pega aí uma parte posterolateral, né, do sacro. Então, na face pélvica do sacro. E aí, as suas fibras vão se direcionar até o ápice do trocânter maior do fêmur, ok? Ao ápice do trocânter maior do fêmur. Se nós observarmos nessa imagem da direita, é o número 5, né? Então, o ápice do trocânter maior, que é a sua inserção, e a sua origem vai ser lá na face pélvica do osso sacro. Tudo bem?
Esse músculo ele vai ter uma ação de rotação lateral, tá? Então ele vai fazer uma rotação lateral do nosso quadril, juntamente também com uma abdução, tá certo? Ele vai abduzir, ou seja, abrir lateralmente aí o nosso quadril, além de realizar uma extensão do quadril também, tá certo? Então ele vai puxar ali o meu membro inferior posteriormente, então realizando uma extensão do quadril, tá certo? Então ele vai fazer uma rotação lateral, uma abdução e uma extensão do quadril. Alguns livros colocam também como rotação medial, né? Mais precisamente aí o Atlas Sobota, tá? Por que ele coloca rotação medial? Depende da posição em que o nosso quadril está. Quando o nosso quadril ele estiver flexionado, tá? Aí automaticamente ele acaba fazendo uma rotação medial. Porém, em posição anatômica, né, ele vai realizar uma rotação lateral do quadril. Tudo bem? Então, esses são os movimentos aí do músculo piriforme. Extensão, abdução, rotação lateral em posição anatômica e rotação medial em posição de flexão, né? Quando o nosso quadril está fletido, né? Então ele vai acabar fazendo aí uma rotação medial. Tudo bem? Então vejam só, né? Outra coisa também. O Sobota, ele traz que este músculo faz uma adução. Porém, está errado, pessoal, tá? O músculo piriforme não faz adução do quadril, e sim somente abdução, tá certo? Abdução, eu utilizei o Atlas Prometheus, tá certo? Que realmente verifica, então, esta ação de abdução e não de adução, tá certo? Além do Atlas Prometheus, né, eu tenho vários outros livros. Tem um livro chamado Anatomia Humana Básica, né, do Alexander B. Spencer, né, onde lá na página 236 ele comenta, né, ele fala sobre o músculo piriforme, que as ações dos músculos piriformes são extensão, né, abdução da coxa, e também uma rotação lateral do quadril, tá? Ou seja, em nenhum momento se fala em adução, tá? Então eu não sei se aí talvez foi um erro de digitação do Atlas Sobota, né? Ou foi um erro realmente que depois em novas versões foram corrigidas, né? Porém, não faz adução, ele faz somente uma abdução. E a rotação medial é como eu falei, ele pode realizar essa rotação medial quando somente o quadril estiver fletido, tá? Então ele pode aí auxiliar numa rotação medial, tá? Então além disso ele vai fazer uma rotação lateral, uma abdução, uma extensão do quadril. Tudo bem? Depois do músculo piriforme, nós vamos ter aí os músculos gêmeo superior e o gêmeo inferior, né? E lembrando que entre os dois músculos existe um tendãozinho que passa por aqui, que é o tendão do obturatório interno, né? Que é esse número 1, obturatório interno. O número 2, né? Então está mostrando aí tanto o gêmeo superior quanto o gêmeo inferior, tá certo? Quando nós falamos aqui, né, gêmeos, né? Na verdade é tratado como gêmeos de uma maneira geral. E depois ele vai trabalhando a sua origem, né, independente. Então vamos lá. O gêmeo superior, né, onde que ele vai ter a sua origem? Aqui na espinha isquiática do osso, né, do quadril. Ok? Então a origem do gêmeo superior é na espinha isquiática. A inserção é na fossa trocantérica. Tá? Então, nessa parte mais interna aqui do trocânter maior, que é chamado, então, de fossa trocantérica, tá certo? O gêmeo inferior, ele vai ter uma origem lá no túber isquiático. E a inserção vai ser a mesma lá na fossa trocantérica, né? Então, conjuntamente, aí eles vão, né, se inserir na face medial do trocânter maior, mais especificamente chamada fossa trocantérica. Tá certo? O que vai acontecer? Qual que vai ser a ação desses músculos? Então, eles vão realizar uma rotação lateral do quadril,
Tá? Eles vão realizar uma extensão do quadril, ok? Extensão do quadril. E aí eles vão fazer também, né, movimentos aí de adução e abdução, tá certo? Então o gêmeo superior realiza, como ele está um pouco mais acima, ele vai realizar mais uma ação de abdução, tá? E o inferior, como ele está um pouco mais abaixo, ele vai acabar realizando um movimento de adução do quadril. Tudo bem? Olha só, vejam só que interessante. Ele vai fazer uma extensão, uma adução e rotação lateral. Ele também é ativo na abdução, certo? Do quadril, dependendo então da posição desta articulação. Quando, né, a articulação está em um movimento de flexão, por exemplo, né, o quadril está em flexão, por exemplo, ele vai acabar auxiliando aí numa abdução, tudo bem? Mas em uma posição anatômica normal, ele acaba fazendo aí uma adução, tá certo? Então aí nós vimos os dois gêmeos, né, tanto o gêmeo superior quanto o gêmeo inferior, e agora nós vamos trabalhar aqui com este número 1, que é um músculo obturatório, eu até coloquei aqui uma observação, abdução dependendo da posição da articulação do quadril, ok? Aqui nós temos então o número 1, né, representado aqui na imagem da direita, o número 1, que é um músculo obturador interno, tá? Ou também chamado obturatório interno, ok? Então a origem dele vai ser aonde? Em toda a face, né, a borda aqui, né, do forame obturado do osso do quadril, né? Então toda a face interna da membrana obturadora, né, e automaticamente nas bordas aí do forame obturado. Aí as suas fibras vão ascender um pouco e vão, né, formar um tendão fino e longo que vai ter a sua inserção ali na fossa trocantérica, tá? Então, ou seja, naquela face medial do trocânter maior, chamado então de fossa trocantérica. Tudo bem? Este músculo ele vai realizar um movimento de rotação lateral, extensão do quadril e também adução. Porém, olha só, dependendo da posição da articulação, ele vai realizar uma abdução. Então, ele auxilia, né, aí no movimento de abdução, dependendo como estiver a articulação, tá certo? Por exemplo, vamos supor que esta minha articulação do quadril, ou seja, o meu membro inferior, esteja mais voltado para a linha mediana do meu corpo, né? Aí automaticamente esse músculo vai acabar fazendo uma abdução até voltar aí à posição anatômica normal. Tá? Agora, se o meu quadril estiver em uma posição de abdução, obviamente esse músculo vai acabar fazendo uma adução. Tá? Então, o mesmo movimento que os gêmeos, né, superior e inferior, realizam, o piriforme também vai realizar. Tá certo? Então, se nós tivermos essa articulação do quadril mais aduzida, né? Ou seja, em maior adução, mais próximo aqui da linha mediana do corpo, obviamente, esses músculos vão se contrair e vão realizar uma abdução, fazendo com que a articulação volte à sua posição anatômica original. Em movimentos de abdução, obviamente, esses músculos vão realizar uma adução, tá certo? Então, nós temos aí, de acordo com as suas posições, né? Ele pode fazer uma adução ou também uma abdução. Tudo bem? E por último aqui, né, na região posterior do quadril, nós vamos ter o músculo quadrado femoral, tá? Também chamado, né, antigamente aí quadrado da coxa, tá? Este músculo, ele é um músculo chamado de quadrado porque ele apresenta, então, aí um formato meio quadrilátero, certo? A sua origem vai ser na margem lateral do túber isquiático, tá certo? E a sua inserção vai ser ali na crista intertrocantérica do fêmur, né? Então, aqui você observando aqui, nós temos o trocânter maior, o trocânter menor, então nós vamos ter uma crista que é a posterior, que ela é um pouco mais saliente, um pouco mais elevada, entre os dois trocânteres, maior e menor,
que é chamado então crista intertrocantérica, tá certo? Crista intertrocantérica é a inserção deste músculo quadrado femoral, certo? Esse músculo ele vai realizar uma rotação lateral e também uma abdução do quadril, uma adução, desculpa, tá? Então ele vai realizar uma extensão, ele vai realizar uma rotação lateral do quadril e também vai realizar uma adução do quadril. Tudo bem? Ok? Então esse aí é um músculo quadrado femoral. Pessoal, então chegamos aqui ao final desta videoaula, tá? Onde nós trabalhamos aí os músculos especificamente, né, da parte da região posterior do quadril, né? Então começando desde ali do glúteo máximo até agora o quadrado femoral. Tudo bem? Uma coisa que vocês observaram é que a maior parte desses músculos posteriores realizam uma rotação lateral e também realizam uma extensão do quadril, tá? Uma boa parte, ou seja, os músculos mais superiores, glúteo médio, glúteo máximo, médio, mínimo, eles vão realizar mais aí um movimento de abdução, né? Então aqui eles vão realizar um movimento mais de abdução. Quando nós pegamos aqui um músculo piriforme, também realiza abdução, né? E aí nós vamos começar a observar que a partir do gêmeo superior, obturatório interno, gêmeo inferior, né, e o quadrado femoral, eles já vão realizar mais movimentos de adução do que de abdução. Obviamente, dependendo da posição da articulação, tanto os gêmeos quanto o músculo obturatório interno vão realizar também uma abdução. Tá? Então vocês observem que a maior parte desses músculos aí, quase que todos eles realizam rotação lateral, né, realizam extensão do quadril e além disso, alguns realizam somente abdução, outros realizam adução e também abdução do quadril. Tudo bem? Pessoal, então aqui chegamos ao final desta videoaula, dessa parte 1 que é dos músculos do quadril, né, mais especificamente aí da região posterior do quadril. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e entendido aí sobre esses músculos posteriores da região do quadril, né? E também os glúteos, né? Então aí envolve os músculos do quadril e glúteos, certo? Não deixem de ativar o sininho, né? Para receber novas notificações de vídeos todas as semanas. Deixem seus comentários na descrição do vídeo que eu estarei respondendo a todos. E desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e nos vemos até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão.